Oiê! É um prazer enorme estar aqui com você hoje de novo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é a sexualização, a sexualidade das crianças, né? A sexualização infantil, as repercussões que isso pode ter na vida infantil e adulta, e alguns assuntos que estão acontecendo aqui no Brasil, que a gente não pode deixar de comentar. Aqui nós somos um canal sobre educação. Bom dia, doutora Suzete. Bom dia, Isa. Bom dia, Kátia. Sejam muito bem-vindas. Já compartilhe essa live aqui com todo mundo que estiver aí, porque o assunto hoje é muito sério e a gente precisa abordar esse assunto. É com muita tristeza que eu venho fazer a live de hoje. Muita tristeza. Não por estar aqui fazendo a live, por eu ter que comentar o que eu vou comentar aqui para vocês. Porque a gente está destruindo as nossas crianças e a gente está menosprezando a dor do outro. Quando a gente menospreza a dor do outro e quando a gente destrói as nossas crianças, a gente destrói toda uma nação. Toda a nação está sendo destruída pelo que tem acontecido nos últimos dias. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é das consequências que temos quando a gente sexualiza uma criança. As meninas sexualizadas mais precocemente são meninas que vão menstruar mais cedo, não vão atingir seu potencial de crescimento, porque quanto mais cedo a menarca, quanto mais cedo a primeira menstruação, mais abrevia aí o tempo de crescimento dessa criança. E, além disso, a menopausa ocorre mais cedo. Mulheres que têm a menopausa mais cedo são mulheres que também envelhecem mais cedo. Então, a gente está causando uma sexualização das crianças e essa sexualização infantil vai levar a uma menarca precoce, a menarca precoce vai levar a uma menopausa precoce e vai levar uma mulher mais envelhecida. E isso eu não estou falando só de envelhecimento aparente, eu não estou falando só de envelhecimento da pele, do cabelo, do corpo, eu estou falando de um envelhecimento como um todo, inclusive um envelhecimento cognitivo. Crianças sexualizadas começam a fazer sexo mais cedo. Crianças que começam a fazer sexo mais cedo podem estar expostos a muitos parceiros sexuais, além da exposição a muitos parceiros sexuais mais expostos à doença. O sexo é algo que Deus criou, é algo bom para ser realizado dentro de um casamento, para ser realizado dentro de uma união entre duas pessoas. E hoje a gente está vendo aí os shows, né, como aconteceu o show da Madonna, incentivando claramente orgias. Quando você perde o pudor, quando você perde os valores, qualquer coisa serve para você. Você deixa de se valorizar e qualquer coisa serve, né? Se uma pessoa não valoriza e não preserva o próprio corpo, o que vai acontecer com os valores da sociedade? Se você não tem amor com o seu próprio corpo, se a vida é só prazer, então se eu tiver que roubar para poder ter mais dinheiro, tá tudo bem. Se eu tiver que agredir o outro para poder me sobressair, tá tudo bem. Cadê os valores? Onde estão os nossos valores? E eu tô vendo shows lotados e eu não tô vendo. Sim, tem muitos influenciadores falando do Rio Grande do Sul, mas o que é uma pessoa participar de um show, sendo que ele poderia converter esse dinheiro para poder fazer uma caridade? Onde está a cabeça das pessoas quando as pessoas pagam para assistir algo que mais se parece com um ritual e com uma orgia e fala que isso é arte? O belo não é
O belo, o bonito, não é algo que é, assim, simplesmente um gosto. O belo, bonito, é belo e é bonito porque simplesmente é. Uma senhora de 65 anos se prestando aquilo que ela fez no palco, onde está os valores da sociedade como um todo? Uma artista internacional fazendo aquilo e a gente aceitando e as pessoas pagando para ir. Gente, todas as coisas têm consequências. Se você paga com o seu dinheiro para ir a uma apresentação que incentiva a orgia, o que está acontecendo com você? Isso tem consequência no mundo espiritual. As consequências espirituais, elas são reais. Se você tem consequências, se você provoca atos físicos com consequências no mundo espiritual, isso vai trazer para a sua vida coisas terríveis que, inclusive, podem agredir as próximas gerações. E eu sendo televisionado, a mídia aí, gente, na minha casa há anos, não tem TV aberta. Há anos. Eu recebi visitas esses dias e a pessoa querendo assistir Globo e tudo. Eu falei, gente, com toda sinceridade, aqui em casa não tem. Nós não assistimos. Você acha que eu fico com vergonha de falar que na minha casa não tem TV aberta? Eu fico com vergonha de ligar a televisão e aí as minhas crianças dentro de casa e aí passando algumas coisas que as crianças não estão nem entendendo. Eu acho que talvez há uns 3 anos eu fui passar Réveillon na casa de uma pessoa e a pessoa ligou a Globo na hora e estava passando um show de uma artista que com a bunda de fora. Uma calça, ela vestiu uma calça comprida, sem a parte de trás da bunda, só mostrando um fio dental. Desde quando isso é roupa? O meu filho, de poucos aninhos, olhou para mim e falou assim: mamãe, por que a calça dela não tem a parte de trás na bunda? Quando ficou normal uma pessoa vestir uma calça comprida sem a parte de trás da bunda? Quando ficou normal a gente colocar um canal onde toda sorte de promiscuidade aparece e a gente deixar as crianças correndo no meio da sala? Quando é que isso ficou normal? E aí, se o seu filho cresce e se o seu filho está acostumado a assistir pornografia e depois fica trancado no quarto, assistindo pornografia e fazendo sabe-se lá o quê, e depois não valoriza uma namorada, a outra namorada, e as pessoas viram objeto sexual para o seu filho, e chega lá na frente, seu filho tem um péssimo casamento, a culpa é de quem? A culpa é do seu filho? Que o meu filho, não sei o que eu fiz para merecer que meu filho fez isso. Planta agora para você ver o que você vai colher no futuro. É um absurdo, é com muita tristeza que eu venho falar sobre esse assunto. É com muita tristeza, é com muito pesar que eu estou falando que a gente está sexualizando as nossas crianças, deixando TV aberta na nossa casa, deixando que esse lixo entre na nossa casa, frequentando shows de incentivo à orgia, de incentivo à promiscuidade e de desincentivo à família. O dia que a família não existe mais, acabou a sociedade. O país ainda é estruturado por algumas pessoas que ainda preservam a família. É a família que vai segurar você quando você não conseguir ficar de pé. É a família que vai te ajudar a ter saúde psicológica, física, financeira, mental, espiritual. Eu já falei mais de uma vez e esse final de semana eu falei de novo com algumas pessoas que tinham perdido seus entes queridos. Eu falei assim, se eu não puder ajudar em nada, me liga que eu posso ajudar em oração. Quando meu pai faleceu, eu recebi mais de 500 mensagens de vocês
falando que estavam orando por mim, e foi a única coisa que me segurou de pé, foi a oração de vocês. Foi o que me segurou de pé, porque eu não sentia vontade de viver. E hoje a gente tem que vir a público para falar que está errado, que a gente está sexualizando as crianças. Eu fui assistir um filme infantil com as minhas crianças. Meu malvado favorito, se eu não me engano, foi o número 3. E aí tinha um vilão lá que ficava com uma bola dessas de pilates, fazendo exercício, só fazendo movimentos sexuais, pulando em cima da bola, como se estivesse fazendo movimentos sexuais, pulando em cima da bola. E todo mundo na sala olhando e achando normal, não percebendo que aquilo é uma sexualização infantil subliminar. É por isso que eu não gosto que os meus filhos assistam televisão. É por isso que assistir televisão na minha casa não é algo normal. Porque não é normal você colocar crianças para assistir esse tipo de coisa. A Kátia está falando, sempre iremos orar por ti. Muito obrigada, Kátia, porque as orações de vocês me ajudam em todos os sentidos. E que eu também saiba orar por vocês. Então, gente, a sexualização infantil vai trazer repercussões até a vida adulta dessa criança. Crianças sexualizadas, meninas sexualizadas, não sabem se valorizar, aceitam relacionamentos abusivos. E aí você tem aquela amiga solteira que namora aquele crápula, aquela pessoa que não presta, que quer namorar ela, mas que você sabe que ele não vai casar com ela, e ela aceita esse relacionamento tóxico. Por quê? Porque ela foi sexualizada precocemente. No inconsciente dela está gravada, eu sou um pedaço de matéria, eu não sou um ser humano, eu sou um pedaço de alguma coisa. E aí a gente vê tanto abuso infantil e você não sabe por que essa criança foi abusada e não falou nada. Por que essa criança não falou nada? Porque ela está vendo isso o tempo inteiro na frente dela, no celular, na televisão, os pais frequentando esses shows. E ela está vendo isso o tempo inteiro na frente dela. E aí o que acontece? Ela acha normal. Ela vê o tempo inteiro gente sem roupa, ela acha normal alguém tirar a roupa dela. No inconsciente dela tá que é normal. E aí a gente está vendo tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O que você fez para ajudar alguém que está lá? No Rio de Janeiro, tudo é festa. No Rio de Janeiro, um show que levou milhões de reais de brasileiros. Se esse show tivesse sido cancelado e esses recursos tivessem sido destinados a ajudar o pessoal de Porto Alegre, o pessoal do Rio Grande do Sul, a maior tragédia nos últimos 40 anos, o que a gente estaria construindo no mundo espiritual? O que nós estaríamos construindo no mundo espiritual? Nós estamos sem noção de que o mundo espiritual é real. Tudo que nós fazemos no mundo físico é manifestado no mundo espiritual. E tudo que nós pedimos no mundo espiritual depois se manifesta no mundo físico. Eu só tenho uma coisa que a gente tem que lembrar. E que eu gostaria muito, muito, muito que você fixasse hoje. É que tudo que a gente planta, a gente colhe. A gente pode pedir perdão pelos nossos pecados, mas a semente que a gente plantou, a colheita é certa. A colheita é certa. E se a gente plantou e não pediu perdão, a colheita também vem para os nossos filhos. A Kátia falando aqui, eu falei sobre isso no meu Instagram e acredite, fui muito atacada nos directs, mas não vamos desistir. Gente, a gente vê o perfil das pessoas. Nós estamos vendo o perfil das pessoas.
O que vale? Vale a carne ou vale o espírito? Hoje vale a carne. Hoje vale a carne. Mas para nós que temos fé em Deus, sempre vai valer o espírito. Porque essa vida é uma vida passageira e fugaz. Agora, a vida eterna, não, ela é eterna. Ela é eterna. Deus é muito bom, porque se fosse eu mandava uma bomba. Só que Deus não manda. Por quê? Porque ele é misericordioso. Quem foi, gente, se arrependa. Faça atos de humilhação, se ajoelhe diante de Deus, chore diante de Deus, se arrependa. Se você foi nesse show e você não sabia o que você ia encontrar lá, você viu que você encontrou rituais e apologia a orgias, se arrependa. Não deixe, não ache normal as suas crianças assistirem qualquer coisa na reportagem, assistirem novela, assistirem tudo isso, gente, porque não é normal. Uma criança sexualizada, você vai destruir a autoestima dessa criança. Você destrói a autoestima da criança sexualizada. Movimentos sexuais vão ficar gravados no inconsciente da sua criança. A gente tem que preocupar. Eu falei das meninas. E os meninos podem também se achar que são objetos. Também podem ter baixa autoestima. Um homem com baixa autoestima, ele não é capaz de regir a sua família, de governar a sua família. Nós estamos vivendo uma geração de mulheres masculinizadas e de homens emasculados. E eu não estou falando em relação à opção sexual. A opção sexual não tem nada a ver com orgia. Se você tem uma opção sexual diferente, você está escolhendo o que você faz com o seu próprio corpo. Isso não tem nada a ver com orgia. Promiscuidade pública não tem a ver com o que você faz com o seu corpo entre quatro paredes. Então, isso é muito importante. A Kátia comentou aqui, eu não vou nem falar, Kátia, o seu comentário, mas espero que as pessoas leiam. E tá acontecendo assim, no palco, o tempo inteiro. E é normal, gente. Por isso que eu falo para vocês que nós não podemos ter uma vida normal. O normal é medíocre. Medíocre é aquilo que está na média. Hoje nós estamos sendo nivelados muito por baixo, nós temos que ser otimizados em tudo. Otimizados na saúde, otimizados espiritualmente, otimizados moralmente. Nós precisamos ter moral e valores para que a sociedade não entre em colapso. E nós vamos colapsar se a gente não acordar. E se a gente ficar calado, nós vamos colapsar. O que ela faz na casa dela, o que essa senhora de 65 anos faz na casa dela é problema dela. Mas o que ela faz no meu país, público, que é televisionado, o problema é meu. O problema é meu. O Reginaldo está falando aqui, verdade, está igual Sodoma e Gomorra. Por que Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra? Por causa disso. Por que Deus mandou o dilúvio na época de Noé? Por causa da perversidade do coração humano. Eu não tenho sombra de dúvidas que nós vamos viver em breve o apocalipse se nós não estamos vivendo. Porque é necessário que o Senhor Jesus volte. Com tudo que a gente está vendo, com toda a calamidade que a gente está vendo ser televisionado sexo explícito.
ela vestida com a bandeira do nosso país, vestida com as nossas cores, com a bandeira do nosso país, incentivando a orgia. Não estou falando, gente, que sexo não deve ser feito. Um casal que não faz sexo deixa de ser um casal. O sexo deve ser feito sim, deve ser estimulado entre o casal. Sexo sim traz prazer para o ser humano. Traz saúde mental, emocional, alivia o estresse, aumenta a ocitocina, traz segurança. Dentro de um relacionamento saudável. Agora sim, para todo mundo ver? Assim, para ser televisionada em TV aberta, em horário onde crianças estão acordadas? Na minha casa não tem TV aberta há anos e vai continuar sem ter. E mesmo filmes e desenhos, quando eu vou assistir, gente, o Espírito Santo me mostra coisas que ninguém vê. E aí, quando eu falo que eu não quero os meus filhos assistindo televisão, as pessoas acham que eu sou antiquada, que eu sou muito rigorosa. Os meus filhos, às vezes, meu filho mais novo, ele não sabe expressar os seus sentimentos, ele vira e fala assim: eu não gosto de você, porque você não deixa eu assistir televisão. Você sabe o que eu falo para o meu filho? Você não precisa gostar de mim. Não tem nada que você faça que vai fazer eu deixar de te amar. Mas você não precisa gostar de mim. Você precisa me honrar e me respeitar. É isso que eu falo para ele. Eu falo para ele: não tem nada que você possa fazer que vai fazer eu deixar de te amar. Eu te amo. Mas você não precisa gostar de mim. Você precisa me respeitar e me honrar. E é isso que eu falo com os meus filhos. É isso que eu falo com eles. É mais importante um filho que me respeita, me obedece e me honra do que um filho que me ama. Ah, mas você vai ficar velho um dia? Vou. E eu sei que quando ele ficar adulto, ele vai ver que eu estou fazendo por ele. Pela autoestima dele. Pela segurança dele. E aí eu já vim aqui tantas vezes falar com vocês que tela está relacionada a piores sintomas do autismo, está relacionada à síndrome do pensamento acelerado, está relacionada a hiperfoco, está relacionada à hiperatividade, está relacionada a déficit de atenção, tela está relacionado com isso tudo. Eu não estou falando aqui só da saúde, da integridade, da saúde cognitiva. Eu hoje vim falar aqui também da integridade da saúde espiritual e sexual nossa e dos nossos filhos. Então a gente tem que ter essa noção. Gente, é com muita tristeza que eu venho dizer que a gente tem que sabotar aqueles que estão sabotando os valores e os bons costumes. Eu não vim falar aqui a respeito da sexualidade de um adulto. O que você faz com seu corpo dentro da sua casa, entre quatro paredes, é problema seu. Mas o que qualquer um faz em espaço público, filma e televisiona, para isso aparecer dentro da casa de todo mundo, é problema nosso. Nós não podemos aceitar isso. Criança é para ser criança. Criança é para ser criança. E as nossas crianças estão sendo bombardeadas o tempo inteiro com essas coisas. E eu vim pedir a vocês para orar, para que isso acabe no nosso país e orar pelo Rio Grande do Sul. E a gente vai encerrar essa live hoje falando, orando, pedindo a Deus que possa, cada pessoa que está sem família, cada pessoa que perdeu uma pessoa da sua família no Rio Grande do Sul,
cada pessoa que está sem água, sem luz, sem seus bens, sem casa. Que o Espírito Santo fortaleça e console cada pessoa dessa. Imagine um dia você acordar, você tem tudo, você tem casa, tem comida, tem carro, tem seus familiares. Imagine um dia você acordar e não ter mais nada. Imagine um dia você acordar e não ter uma pessoa que você ama. Uma mãe, uma avó, um filho. Porque muitos perderam todos os bens materiais, mas muitos perderam seus entes amados. Então, vamos orar por todos aqueles que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. E vamos deixar de olhar para isso, para o que tem que ser televisionado, o que tem que ser falado o tempo inteiro, a tragédia que está acontecendo com os nossos irmãos, com o nosso país. E se você puder, gente, mandar uma garrafa de água para o Rio Grande do Sul, faça. Se você puder mandar 50 centavos para o Rio Grande do Sul, faça. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se cada um de nós destinasse R$ 1 para o Rio Grande do Sul, seriam 200 milhões de reais para ajudar essas pessoas que perderam tudo. Tudo. Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela semana maravilhosa que teremos, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor console, Deus, todas as pessoas que perderam os seus bens e os seus entes queridos, Senhor. E ajude todas as pessoas que estão precisando neste momento de ter um lugar para dormir, de ter uma roupa para se aquecer e de ter um alimento para consumir, Senhor. Sobretudo, Senhor, não deixe que falte para eles o alimento espiritual, Senhor. Senhor, eu te peço também que o Senhor traga juízo sobre aquelas pessoas, Senhor, que não têm valores, Senhor, que querem corromper os valores da sociedade, da família, Senhor. Traga juízo, Senhor, que essas pessoas possam, Senhor, sofrer as consequências, Senhor, dos atos delas, mas que elas possam obter luz e salvação, se elas não converterem dos seus próprios maus caminhos, Senhor, que elas possam sofrer as consequências dos atos de estarem divulgando aquilo divulgando e semeando, Senhor, rituais e práticas, Senhor, que são contra a sua palavra, Deus. Senhor, eu te agradeço neste momento, Senhor. Eu te agradeço e eu peço por cada pessoa, por cada criança e por cada pessoa que sofre nesse país, Senhor. Senhor, livre as nossas crianças da hipersexualidade, Senhor, da hipersexualização, Senhor. Proteja as nossas crianças, Senhor, e faça com que as nossas crianças cresçam saudáveis, Senhor, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, e que elas sejam preservadas, Senhor. Senhor, sobretudo eu te peço proteção, Senhor, também para os meus filhos e para a minha família, Senhor. Proteja as nossas crianças, Senhor, e console e dê provisão aos irmãos que estão no Rio Grande do Sul sofrendo tanto. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Senhor, eu peço também que o Senhor proteja a cada pessoa que está nessa live, Senhor. Eu peço também que o Senhor proteja, Senhor, cada um que está vendo aqui e que cada um possa fazer a sua parte, Senhor. Toque em todos os corações para que, pelo menos, alguns de nós possamos dedicar um pouquinho do nosso tempo ou do nosso recurso para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul e as nossas crianças que estão sendo vítimas sexuais, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Gente, então, a live hoje é sobre isso. E a reflexão hoje é para a gente começar a cuidar das nossas crianças e do que nós vemos, né? E do que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir. E a destruição da fé também vem pelo ouvir. Então, cuidado com a música que você ouve. Se a música que você ouve vem de alguém que pratica rituais
e incentiva aquilo que não agrada a Deus, essa música também está destruindo você. Um beijo no coração de vocês. Jesus abençoe todos vocês. E nós nos vemos amanhã novamente, às 9 horas da manhã. E eu vou terminar essa live com a frase do Reginaldo, que é uma frase bíblica. Vigiai e orai. Só oração não adianta, a gente tem que vigiar também. Um beijo, até breve. Tchau, tchau.